Galera, beleza? Hoje eu vou falar de uma nova viagem na maionese, certo? É um conceito bem interessante. 72 anjos da Semaforá, do... vamos chamar assim, espiritualidade cabalística, né? A invocação dos anjos. Existe um anjo chamado Verruyer. Propriamente é o primeiro dos anjos. É bem curioso porque fala justamente dessa coisa muito ligada à energia de Ares, né? A energia de ser o primeiro. E ele tem algumas ironias. Vamos lá. Verruyer é um anjo que se refere a uma força vibratória. O que isso quer dizer? Em algum lugar do universo é um ser super inteligente que já transcendeu a forma humana, viveu encarnações, transcendeu as encarnações, virou uma massa de inteligência átmica, intangível, a níveis absurdos, e transcendeu até mesmo isso. Né? No próprio livro de Urantia fala que existem, do conceito vibracional geral também, isso é uma coisa meio óbvia, existem níveis de consciência, ou de ciclos, né? Joga energia e recebe, que transcendem até mesmo a forma. Ou seja, existem tipos de personalidade que não cabem num corpo, não cabem num planeta, não cabem num sistema galactical, digamos assim. É grandioso demais para isso. Pode se manifestar como um corpo, mas a princípio é um ser já muito e acaba sendo um arquétipo básico. Então, digamos assim, ele não vai reger tudo, ele não é de fato um deus, mas é de tamanho considerável, né? Seria uma criatura, tipo, chega ao nível de olhar para um planeta, jogar a energia de sua história, e naquele planeta a energia não pode ser jogada seco, vai ter vários intermediários que vão representá-lo. É uma coisa bem engraçada de pensar. Mas enfim, uma das primeiras ramificações, né, no próprio livro do Nosso Lar, fala que tem 72 músicas que ficam tocando e retocando, que são sublimes, são muito melhores, muito mais complexas e degustáveis do que as músicas da Terra, né? Até porque não são músicas só de ouvir, são músicas que mexem com a estrutura emocional, são músicas que dá para ouvir nas tripas, nos pulmões, dá para ouvir nos órgãos, elas são sinfônicas com o sistema de vida da criatura. Então é algo totalmente, tipo, só de ouvir tu já fica mais saudável. Mas voltando à questão, existem 72, certo? Cada um tem uma natureza. O Verruyer, ele se refere à natureza da sutilidade. Então o que isso quer dizer? Quando a gente fala de princípios iniciáticos, como por exemplo Ares, né, o impulso, quando a gente fala na Umbanda, né, o Exu, que seria aquela força do impulso sexual, é a energia da matéria. Quando a gente fala do... Tanto é que é dito na Umbanda, né, que o Exu ele é humilde, ele se ajoelha. Ele joga sua energia negativa para a terra, por isso que o Exu ele se ajoelha antes de continuar. O Exu ele acaba sendo mais parecido com o Olodumaré, né, Deus, no caso, a primeira força ígnea, iniciática do universo. Entrando nessa confabulação, a gente vai ter que usar um pouco a imaginação para isso, tá? É uma coisa um pouco mais complexa. Mas imagina assim, Verruyer representa não esse impulso em si, né? Mas é a primeira força do primeiro impulso. E quando a gente fala de um impulso no plano terreno, é uma coisa pesada, né? É uma coisa tipo, por exemplo, você vai ter um filho. Geralmente tem um êxtase de prazer ali, né? O que a gente chama de gozo. Tem ali o momento de maior prazer, o momento que o corpo fica mais energizado. Tem exatamente uma lupa, né? Digamos, o teu corpo ele projeta todas as tuas informações genéticas na outra pessoa para que essa conceba, né? Essa também tem que é conhecida como mulher. Essa também tem um êxtase de prazer, tem um momento ali de muito sutil, de um impulso muito forte. A moral de Verrui é mais ou menos essa. Toda força iniciática, ou toda força muito grande, ela começa muito sutil, como se fosse sublime. Onde é que eu estou querendo chegar? Quando a gente fala de exercer ou exercitar Verruyer, seria no sentido de ser uma pessoa sutil. E sutilidade, perceba, não é velocidade ou eficiência. Tudo aquilo que é sutil, por exemplo, a luz, o vento, né, em comparação com pedras ou água, até a água é mais sutil que a pedra. O ar é mais sutil que a água. Né? A areia é mais sutil que a pedra, mas a água é mais sutil que a areia. O ar é mais sutil do que a água. Existe uma hierarquia. E tudo que é mais sutil é feito de peças menores, corre mais rápido e faz menos barulho. É justamente por ser mais leve que pode correr mais rápido.
Se fosse mais pesado, era mais lento em proporção, certo? Enfim, Verhuyer é o princípio da sutilidade em partes do refinamento. Tanto no sentido literal, né, Verhuyer está nesse escalonamento como sendo o caminho para o mais sutil, como também é dito isso no mundo das vibrações no sentido emocional. Emoções mais sutis, você está recorrendo a Verhuyer para atingir uma gentileza maior, uma bondade maior, mais sublime, né? O próprio exercício da paciência. Você diminui forças truculentas como raiva ou medo e aumenta energias mais sutis, como por exemplo afeto, carinho, entende? O próprio respirar mais devagar, é irônico isso, porque quando a gente pensa em baixa vibração, é mais lento e mais grave. Só que no caso do ser humano, quando a gente medita, quando a gente fica mais lento, mais grave, a gente acaba atingindo o carinho mais rápido, porque dentro da nossa sinapse e dentro do nosso sistema endócrino, principalmente regulado pela tireoide, né, a velocidade da marcha, mais lento, dá mais espaço para articulação e para remanutenção de sistema. Logo, mais paciência, mais demora para fazer as coisas, gera mais qualidade, até porque gera mais trabalhos entre as estruturas. Então é aquela coisa meio óbvia, você está em pânico ali, estourando no medo, na velocidade, você vai pensar quase nada, você vai pensar o que tem que fazer e como tem que fazer. Né? O eixozão, fica básico. Agora, quando você pega a pequena minúcia, para, se acalma, né? Olha de longe. Ainda tô nervoso, olha de mais longe. É aquela coisa assim, eu tô em pânico demais, vou sair lá fora, vou pensar. O cara fica umas 3 horas pensando. O cara volta com uma filosofia melhor. Volta até com uma resolução, às vezes mais fria, mais resolutiva, né? Até porque às vezes o intuito é resolver o problema e não fazer histeria. Enfim, Verhuyer, ele é o conceito da sutilidade. Enquanto isso, enquanto Verhuyer seria aquele conceito de não tem problema ser rápido e eficiente, não tem problema ser enérgico, mas sutil, ser gentil, ser silencioso, ser discreto. Baal, o seu contraponto, né? Cada uma das 72 músicas tem um contraponto de limpeza. Como se fosse, digamos, existe a música que emana o que todo mundo precisa, a direção certa, e uma contramúsica, um demônio, né, um gênio negativo, que seria para limpar o errado e retirá-lo. Essa música negativa, no caso de Verhuyer, acaba sendo representada por Baal, que é conhecido como dono ou senhor, também conhecido como senhor da tempestade. Então veja bem, o contraponto da sutilidade dentro do 72 não é exatamente a brutalidade em si, mas acaba sendo mais o conceito da tempestade. E veja bem, a tempestade é a brutalidade dentro do sutil. Ou seja, uma prova de que a verdadeira sutilidade não é o ser leve e refinado ou não. Isso é uma casca, né? Uma superfície da sutilidade. A verdadeira sutilidade é você ser gentil. Né? Não é a engrenagem ser pequena e bem lixadinha. É a engrenagem funcionar direito. Se ela funcionar de forma abrupta, gera atrito. O conceito de vento é parecido. O vento pode ser sinfônico, tranquilo e fluido. Ou o vento pode ser uma tempestade. Do mesmo jeito, uma pessoa pode ser alta, sutil, gentil e tranquila. Ou uma pessoa pode ser alta, gentil e sutil e ser traiçoeira. Só nesse traiçoeira, só de tu usar o poder para maquiavelicamente tirar alguém do caminho ou fazer o que você quer, você já está saindo da sutilidade e entrando para uma natureza bélica. Logo, você acaba, digamos, saindo de Verhuyer e entrando em Baal. Naquela coisa, usaria a sutilidade para vencer. Detalhe, Baal é conhecido como senhor, certo? Ou dono, justamente um conceito de posse. Baal é conhecido como senhor da tempestade. Como eu disse, não é a falta de sutilidade, mas é a sutilidade usada para o abrupto. Verhuyer seria o conceito da sutilidade usada para benefício, para sutileza geral. Verhuyer é muito mais ligado à humildade, enquanto Baal é mais ligado ao orgulho. Ou à competição. Por outro lado, Baal ele é dito como um demônio que fala de forma acelerada. Então, eu não sei se vocês já viram uma pessoa tentando trapacear outra, mas ela pega e começa, ou uma pessoa ansiosa, uma pessoa insegura, assim, tipo, eu tenho que convencê-lo que eu não sou isso que ele está pensando. Ou quer fazer parte do discurso ser esquecido. Tipo, eu tava andando ali com tal fulano, naquele lugar.
Aí o pensamento já, bah, eu não podia falar que era naquele lugar. Mas, tipo assim, eu peguei e fui naquele outro, sabe? Logo depois. A propósito, tu lembra daquele, sabe? Nesse fala acelerado que a pessoa perde a sutilidade, perde a calma e perde o raciocínio. Ou muitas vezes quando a pessoa está com medo de esquecer alguma coisa, ela também acaba entrando nisso. Mas seja como for, tem a ver com uma mania de tentar controlar a própria mente ou de tentar controlar o conceito que outra pessoa tem a respeito da conversa. O conceito da sutilidade é diferente. Tem mais a ver com a calmaria da observação. Tipo, é óbvio que eu desprefiro que tu tenha essa ideia de mim, eu despreferia ter revelado isso. Mas Deus, a luz, sempre vai ter a ver com deixar acontecer, deixar o livre-arbítrio correr e deixar que o mal se destrua sozinho, ou que o problema se resolva sozinho. Enquanto que que a truculência sempre vai ter mais a ver com dominar, controlar e ajeitar logo. Ou seja, pressa. Logo, muitas vezes, digamos, a pessoa que está conversando e deixou escapar alguma coisa errada e outra pessoa começa a brigar, geralmente ela vai manter a calma e respirar. Isso parece um conceito difícil de controlar em si mesmo. Mas o melhor jeito de ver é da seguinte maneira: o conceito de pré-ocupação. Como assim? É fácil dizer para tu ficar calmo quando tá tudo bem. Agora, e na hora que tá tendo uma briga, como é que você vai ficar calmo? E é muito simples. Pré-ocupação. Eu não vou ficar preocupado ou entrar em pânico ou ficar com medo. Eu vou me preocupar, ou seja, quando eu tô ante uma batalha, eu não vou ir na batalha seco. Se eu tô ante meu primeiro emprego, eu tô nervoso, não é meu 15º, é meu primeiro. Se eu tô na frente da minha namorada, da minha primeira namorada, não é a 15ª, é a primeira. Entende? É diferente do cara que tá casado há 15 anos, é diferente do cara que já pegou muitas, é diferente do cara que já teve vários empregos, ou já tá num trabalho estável, ou já tem experiência. Primeiras vezes é complicado. Então, como é que se preocupa? Geralmente o cara se afasta. Antes da batalha, você pensa. Por quê? Porque você está nervoso. Ainda não passou nervosismo. O tempo resolve qualquer problema. Verruir tem muito a ver com paciência. Então é aquela coisa se afastar quando você está preocupado, desacelerar o máximo que você puder, e aí tu ainda vai ter ali o nervosismo porque você tem noção. Então você segura aquela noção e deixa quieto até o raciocínio voltar. Quanto mais importante é a questão, mais você tem que fazer isso. Quando a paciência retorna e volta o raciocínio, você percebe a burrada que você quase fez, ou você se dá conta da solução que você quase esqueceu, aí você pode se dar a permissão de ter uma atitude. E normalmente ela vai ser sutil, certeira, alinhada e vai ser discreta. Ninguém vai notar. Verruia é dado como aquele que pode te tornar invisível. Quando a gente fala de Baal, ele é um demônio. E diz a história que se você vencê-lo dentro de rituais, muitas vezes invocando o anjo para chantageá-lo, ele tem o poder de torná-lo invisível. Indo dessa interpretação, Baal tem a ver com grosseria. E quando você tem um grupo ali de 5, 6 discutindo, porque o meu carro é assim, meu carro é assado, meu não sei o que, não sei o que, se tu ficar quietinho e observar, tu vai ver que ninguém está raciocinando. As pessoas estão tão intertidas em jogar para fora, em agir, né? O ego tem mais a ver com agir do que com perceber. Enquanto que a percepção gera atitudes mais certeiras. Então, quanto mais nervosa outra pessoa tiver, mais a sua tendência natural vai se acompanhar isso. Esse é o momento de mais ser diferente e não ser passivo. Digamos, deixar a pessoa agir e você não perder a força, né? Não se tornar passivo aquilo, se tornar mais ativo, mas um ativo mais lento. Quanto mais você conseguir se acalmar enquanto outra pessoa está realmente nervosa e tensa, mais fácil fica de você ter controle da situação. Só que vamos lembrar que Verruia ele é um anjo, certo? Embora essa atitude ela possa funcionar, em ambos os casos é uma faca de dois gumes. Baal é dito como aquele o dono da truculência, é dito como o senhor da tempestade, o dono da confusão. Então, quando ocorrer a confusão, não seja apenas dominador ou só jogar coisa para o seu lado. Tenta buscar a solução moral mais correta possível. Só aí você vai estar realmente invocando o anjo do pacifismo, o anjo do funcionamento de engrenagens tinindo, sem nenhuma ranhura, sem nenhuma estridência. Totalmente diferente de você querer virar a balança para o seu lado, mas acabar eventualmente quebrando uma peça importante para depois. Né? A gente tem que pensar que a moral, ela não é só o certo porque é bonito, é o certo porque funciona. E outra coisa, a sutilidade não é pacata. A sutilidade ela é rápida. Como eu falei, o vento ele é mais rápido do que a água.
A água é mais rápida do que a areia. Quanto mais sutil, mais rápido, mais bonito, mais harmônico. Sutilidade também tem a ver com harmonia. Não é meramente força.